11:48 para você, torcedor do Guarani, né? O Guarani ainda tá de folga, tem reapresentação amanhã, então a gente fala mais do Guarani no último bloco. A Federação Paulista de Futebol acaba de divulgar as datas da final do Campeonato Paulista, ou dos dois jogos da final entre São Paulo e Palmeiras. Aquele pedido para que fosse colocada uma semana depois não foi aceito. Então o primeiro jogo acontece na quinta-feira agora, às 10 da noite, no Allianz Parque. E o jogo decisivo às 4 da tarde no domingo no estádio do Morumbi. Ou seja, o calendário apertado mesmo, os dois times jogam amanhã pela Libertadores, o Palmeiras já classificado, o São Paulo com a classificação bem encaminhada e jogou com o time titular tanto na sexta contra a Ferroviária quanto ontem contra o Mirassol, e o São Paulo deve poupar jogadores contra o Racing amanhã no Morumbi, e o Palmeiras com certeza vai com um time alternativo na partida contra o Defensa e Justiça. Portanto, quinta 10 da noite e domingo 4 da tarde as finais entre São Paulo e Palmeiras. Isso significa que o jogo da Ponte na final do Troféu do Interior contra Novo Horizontino ou Ituano deve acontecer na quinta-feira também, às 7 da noite, muito provavelmente. Mas isso ainda não foi divulgado pela federação. Falando dos jogos de ontem, pela ordem cronológica, começando pelo clássico, o Palmeiras venceu por 2-0, venceu até sobrando o Corinthians dentro da Neoquímica Arena e sobrou para o técnico Wagner Mancini, que foi demitido logo após a partida. João Carlos de Freitas, não sei se é exagero meu, mas a gente só pode falar em equilíbrio no clássico, por mais que algumas vezes as equipes inferiores vençam as equipes que têm um elenco melhor, mas a diferença entre Palmeiras e Corinthians é gritante, hein, João? Ontem parecia um jogo assim tranquilo pro Palmeiras, mesmo dentro do estádio do Corinthians. Não tenha dúvida, a diferença é enorme. O Palmeiras passeou, né? E até se força mais, se o Palmeiras força, se o Palmeiras se até tivesse se empenhado, sei não, poderia aplicar um placar parecido com aquele que aplicou no Corinthians agora, né? Em janeiro. Foi em janeiro, no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, naquela partida da segunda-feira, aquela enxurrada, aquela chuva danada. Mas é muito grande. É aquela história, viu, Guarizo? A gente compreende os problemas do Corinthians, que ele mesmo criou, diga-se de passagem, né? A famosa gestão depauperada, uma gestão que não contempla o futuro, não contempla o planejamento, ela está dando nisso com muitas dívidas, com essa situação insolúvel que o Corinthians vive aí, às voltas com seu estádio, com pendências financeiras, com muito jogador. O Corinthians tem muito jogador no clube, né, registrado com direitos econômicos, mas que estão espalhados por aí, cujos salários são de responsabilidade do Corinthians. Isso aí é um problema que afeta muito ao time do Corinthians. E o time, né, que não está virando nesse nível, né, não está virando. O Corinthians está muito aquém. Se começar no Brasileiro com esse quadro, com esse elenco, o Corinthians vai brigar apenas para permanecer. É muito triste a gente dizer isso de um Corinthians paulista que é campeão mundial. Mas é a realidade, né? Hoje a diferença, de fato, não é só do Palmeiras, não. O Corinthians está muito abaixo do São Paulo, nem se fala em relação ao Flamengo. Né? Eu acho que o Corinthians está abaixo do Santos. Ele está ali nos grandes clubes, né? Dos 12 grandes, tirando os 3 grandes que estão na Série B. Mas eu diria a você, Guarizo, que o Corinthians está atrás hoje do Atlético Paranaense, não tenha dúvida nenhuma. Então é um momento que não é compatível. Não vai ser fácil o novo treinador assumir, sim, fazer do Corinthians uma equipe de ponta, uma equipe que tenha condições de representá-la com dignidade, né, com a força que o Corinthians merece. Claro que à tarde a gente... Não tem dúvida, né? Palmeiras passeou em campo, merecido. Claro que a gente vai falar com mais tempo na segunda edição à tarde, mas rapidinho, até por esse comentário, João. O Mancini não era o técnico ideal para esse elenco do Corinthians, né? Teria que ser Jesus Cristo, né? Para fazer milagre, né? Porque o que acontece, o Mancini, ele veio por uma circunstância, né? Naquilo que ele foi chamado a fazer, ele foi bem, que era tirar o Corinthians daquela situação de dificuldade, dar um pouquinho de competitividade, chegou na Sul-Americana, tudo. Até aí o Mancini estava levando. Agora,
exigir que o Mancini seja milagreiro, que com esse time ele vá disputar grandes coisas, também não. Então, a gente sabe que no Corinthians a pressão é muito grande, o primeiro que paga é o treinador, e mais uma vez pagou o treinador. Mas não adianta você trazer o Guardiola, né, como uma figura, trazer o Guardiola, trazer o Sampaoli o Renato Gaúcho. E oferecer. O Renato acho que nem vem, mas enfim, né? E manter esse elenco, né? O elenco é fraco, o elenco não responde nesse nível, né? É um elenco que pode crescer, mas no Corinthians as coisas são para ontem. Então, sim, eu não sei o que vai ser feito, se a diretoria vai comunicar que é um ano difícil, que vai lutar só para não cair mesmo. E aí não sei se a torcida vai compreender isso. É um dilema, se tratando de Sport Clube Corinthians Paulista. Já do lado do São Paulo,